Vamos falar agora a respeito do arquétipo do governante, né? Essa imagem que está aqui presente. O arquétipo do governante, que vai trazer como meta ordem, né? Disciplina, o espírito do provedor, né? Do empreendedor. Quando eu falo empreendedor, não necessariamente empresário, mas aquele que desbrava, né? Um caminho. Traz também o aspecto da visão do todo, né? Aquele que pode enxergar de fora, né? Percebe o exemplo de um reino, né? Então no reino você tem ali a cidade do reino, onde estão os aldeões, que estão ali dentro da vila, olhando, né, os muros do castelo. Mas lá em cima você tem o rei, que ele tem ali na mesa dele o mapa, né, do continente, o posicionamento de tudo, aonde que está cada coisa, qual é a direção. Tem uma visão mais ampla. E essa é a representatividade, aquele que consegue ver o conjunto de elementos, né? E aquele que vai ter também a qualidade da maestria, né? Então, se é um maestro, né, de uma banda, qual é o instrumento certo na hora certa, qual é, né, a nota e o tom para gerar a harmonia necessária, né? É o técnico num time de futebol, ele não é o jogador que está ali com a bola dentro do campo, é aquele que está vendo essa visão do todo, né? E vai falar também de poder pessoal, aquele que ocupou o seu lugar, aquele que sentou no trono, aquele que tem o cetro na mão, né? Ele é senhor de si. E ele traz todas essas qualidades, traz como efeito negativo, aspectos negativos, controle, a tirania, né? A distorção, né, da utilização do poder, de subjugar o outro, essa dureza, né, essa rigidez. Aqui a gente tem também às vezes a autossuficiência, né, a autoexigência também presente nesse arquétipo. Então, um arquétipo que traz todas essas qualidades, provoca também esses aspectos negativos, e na essência ele está provocando essa nossa relação com o poder masculino que nos habita, né? Quando eu falo masculino, estou falando de homem, estou falando do poder masculino que está tanto no homem quanto na mulher, né? Porque o poder do masculino em todos nós é essa nossa capacidade de visão, de abrir caminhos, né? Como eu trouxe todos os elementos que eu trouxe anteriormente, o provedor, a ordem, a disciplina, né? Quando temos uma ferida, e para cada um isso acontece de alguma forma, quando a gente tem uma ferida com relação ao masculino, a gente rejeita tudo aquilo que representa a negatividade do arquétipo, como por exemplo o controle, a rigidez, e a gente acaba até associando qualidades, virtudes como disciplina e ordem como algo negativo. E a partir dessa ferida de rejeição dessa energia masculina, a gente rejeita o pacote inteiro, a gente rejeita também aquilo que são as qualidades. Então, normalmente essas qualidades que eu citei, para quem tem essa ferida com essa energia masculina, normalmente ela precisa na vida dela de todas essas qualidades. Então, provavelmente, né, se você vive essa dificuldade com o arquétipo, então é bem provável que você viva os sintomas, né, dessa rejeição a essa energia masculina, provavelmente por alguma ferida decorrente na infância, de um pai controlador, duro e tirano, ou às vezes até mesmo o masculino da mãe também, né? E aí se você tem problema com essa energia, então você vive os sintomas disso. Então provavelmente as qualidades do arquétipo, que é ordem, disciplina, visão, né, direção clara do caminho, o provedor em você, né, a força empreendedora dentro de você, é tudo que você precisaria para resolver os seus problemas atuais, não é verdade? Se esse é o seu caso, né? Ou seja, o arquétipo está convocando para um trabalho de cura com relação a essa energia, para que você possa florescer ela no potencial positivo dela. Se ao contrário, se você já percebe que a sua questão é mais com a energia feminina, é mais com a mãe, a sua questão, mas você tem essa força de trabalho, de ordem, de disciplina, correndo melhor em você, você sente que é um provedor, que é um
empreendedor, tem essa força, né, senhor de si, deve ficar muito atento aos aspectos negativos. Talvez muito exigente com você mesmo, né, uma dureza, o controle, né, essa tirania, né, e aí esse é o aspecto que precisa ser trabalhado e purificado. E isso vai ser balanceado com o desenvolvimento do seu feminino interno, né? Mas talvez não, se você já está alinhado com a energia masculina, mas também com a feminina, é possível ter essas qualidades presentes, né, do governante e ao mesmo tempo também ter flexibilidade, ter também, né, a arte presente na sua vida, né, saber também lidar com o caos, né, saber lidar com como o rio, né, que flui também livremente. Na essência, nós estamos buscando o equilíbrio das duas energias. A pessoa, quando ela não está podendo manifestar essa força do governante dentro de si, provavelmente ela acaba ocupando um outro lugar, que é do vassalo, né? Que é do lugar da submissão. Ela está sempre em relações de codependência, está sempre dependendo de um ou de outro, mas na essência ela está trazendo ali uma guerra em relação a essa estrutura. Então, se você vive num lugar onde você precisa dessas qualidades, está vivendo uma relação de codependência, não consegue desenvolver essas qualidades, é bem provável que tenha uma figura na sua vida que represente isso, que represente essas qualidades, e que você tenha dificuldade com essa figura. Mas é importante entender que essa distorção do masculino que se manifesta através do outro na sua vida, seja o governante vindo através do aspecto positivo ou negativo, é algo que está dentro de você, negado, reprimido, não trabalhado, e que enquanto a gente carrega essa estrutura, o outro acopla nessa estrutura, né? Ele atua a partir dela. Quando eu trabalho dentro de mim, integro essa potência masculina, essa força, me alinho com essa energia, com isso que é da minha essência mais profunda, eu não preciso constelar isso, eu não preciso com que o outro atue nessa estrutura que na essência está dentro de mim. A realidade, clara, que o que é dentro está fora. Esse é o caminho para se trabalhar, né? Então, que você possa, então, observar a partir de todos esses elementos. É um estudo muito profundo, esse estudo do governante. É um tema aqui no Brasil, né, que somos muito, por exemplo, aqui no Brasil, a gente é muito provocado. O Brasil tem feridas com relação a essa energia masculina. Também tem a distorção da energia masculina também presente, né, na nossa estrutura. Esse tema está sendo provocado, mas o que nós precisamos nesse momento é realmente achar o fio da autorresponsabilidade, entender que se trata de um trabalho interno e que se eu trabalho dentro de mim, eu não preciso viver essa dificuldade fora de mim, né? Então tenho certeza que esse é um arquétipo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que tem muito a agregar. Aqui fazendo um paralelo, então, né, com o Senhor dos Anéis, eu trouxe aqui a imagem, né, já no próximo final aí do filme, de quando então o Aragorn é coroado rei. E é importante entender, observar durante o filme o caos e as dificuldades que ele passa para assumir quem ele é, né, essa negação desse poder pessoal, né, ele se aceitar como herdeiro do trono. Isso também é representado dentro do filme, né? E aí também você tem os hobbits, né? A imagem aqui também dos hobbits, que também representavam lá no início essa essência, né? Como disse lá no início, né? Nunca nenhum hobbit rompeu os limites do condado, né? O condado é a região onde eles moravam, né? E no final esses hobbits passam por determinadas provas, também vão descobrindo a sua força, o seu poder pessoal através dessas provas, e no final então todos se curvam diante dos hobbits. Por quê? Porque agora eles sabem quem são, eles assumem o lugar deles no mundo. Antes os hobbits eles estavam à parte do mundo, à margem do mundo, eles não queriam saber do mundo. E agora não, agora eles fazem parte, né? Eles estão integrados ao todos e reconhecidos em quem eles são.